Vamos agora então praticar as propriedades, as definições, as características dos radicais, né? Então vamos começar com esse primeiro teste. Outra maneira de se escrever raiz quadrada de 147. Outra forma de você escrever, a começar que raiz quadrada de 147 exata não tem. Tem de 144, que é 12, mas de 147 não. Então o que a gente faz? A técnica é a seguinte, ó. Você pega o 147 e fatora ele. Faz a fatoração, que a gente já mostrou para vocês. Nesse caso não dá para dividirmos por 2, mas dá para dividirmos por 3. Se você dividir por 3, 14 por 3 aqui vai dar 4, vai dar 9, 49. 49 não dá para dividir por 3, né? Porque 9 com 4 dá 13, 13 não é divisível por 3. Nem por 4 não dá, nem por 5, dá por 7, exatamente isso. Dá por 7 e dá 1. Então quer dizer que 147 é igual a raiz de 3 vezes 7 ao quadrado. Estão vendo aqui? Aqui vocês têm 13 e aqui você tem o quê? 7 ao quadrado. Ora, como aqui você tem índice 2 e aqui você tem índice 2, a gente pode tirar para fora esse 7. E aí você tem como resposta 7 raiz quadrada de 3. Portanto, 7 raiz quadrada de 3 é uma outra forma de você escrever a raiz de 147. Outra maneira que você tem para enxergar isto é o seguinte, ó. Veja aqui, ó. É a raiz de 3, aqui é a raiz quadrada, né? Raiz quadrada, vamos colocar aqui, raiz quadrada, vou colocar o 2 ali, não precisamos colocar, mas eu estou colocando 2 ali. 3 vezes, o que é mesmo 7 ao quadrado? 49. Ora, todo mundo sabe que a raiz de 49 é 7. Então fica 7 raiz quadrada de 3, que é a mesma ideia que a gente tem aqui. Por isso que a gente diz, quando esse valor é igual a esse, a gente pode simplificar, né? Essa simplificação é possível sempre que a gente tem a base sendo positiva, né? Tem que ser sempre uma base maior ou igual a zero. Zero até pode ser, mas não pode ser negativo. Outra situação. Qual é a raiz quadrada de 0,4444 e assim por diante? Este valor que temos aqui é uma dízima periódica simples. Isto aqui é equivalente a essa notação, 0,4 encimado. É para dizer que esse 4 se repete indefinidamente. Pois bem, isto aqui é igual a raiz quadrada de... Lembra da técnica? Você vai dividir isso aqui por 9. Por que 9? Porque se você só tem um algarismo que se repete, que é o 4. E em cima, no numerador, você coloca o período, que é 4. Ora, isto aqui é equivalente a raiz de 4 dividido por raiz de 9. Claro, raiz quadrada. Quanto é que é a raiz quadrada de 4? 2. Então colocamos aqui 2 sobre. Quanto é que é a raiz quadrada de 9? 3. Portanto, colocamos aqui. Portanto, você tem isso valendo 2 terços. 2 dividido por 3. Se a gente efetuasse essa divisão, nós teríamos também uma dízima periódica. Isso aqui é igual a 0,666 pontinhos, né? Que seria 6 sobre 9, se você fosse construir a dízima periódica, que simplificando fica 2 terços. Eu fiz essa colocação para vocês observarem que a raiz quadrada desse valor deu um valor maior, porque a ideia é sempre a raiz quadrada de 25 é 5, deu menor do que o 25. A raiz quadrada de 16 é 4, deu menor. Só que quando você tira a raiz entre 0 e 1, a tendência, né, é você aumentar o valor, né? Então nem sempre quando você extrai uma raiz quadrada o valor diminui,
Ele pode aumentar, como aconteceu aqui neste caso, ok? Simplificando aquele radical. Essa situação aqui é similar a esta aqui, só que aqui envolve uma fração. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever raiz de 75 sobre raiz de 12. Vou separar, é uma divisão, não há problema nenhum, eu posso fazer isto. Agora eu faço o seguinte, ó, aquele 75 eu posso decompor em fatores primos. 75 dá por 3, divide, você tem 25. 25 você divide por 5, dá 5. Por 5 dá 1. Então quer dizer que o 75 é o 3 vezes 5 e vezes 5, que é 5 ao quadrado. Então isso aqui é equivalente a raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Se você quiser colocar aqui 25, tudo bem, tranquilo, pode colocar. Sobre, vou pegar o 12 e proceder da mesma maneira. Fatorar em termos que são números primos. 12 dá por 2, vai dar 6, dividindo. 6 divide por 2 dá 3. 3 divide por 3 dá 1. E aí a gente chega à conclusão que o 12 é 2 ao quadrado vezes o 3. Então eu coloco aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes o 3. Se você quiser colocar 4 aqui, fique à vontade, pode colocar. Este 5 aqui sai da raiz, né? A gente diz que sai da raiz. Por quê? Porque aqui tem 2, é o índice, lá tem 2. Na verdade é porque aqui é 25 e a raiz de 25 é 5. Então nós temos 5 sobre raiz de 3. Sobre este 2 aqui sai da raiz. Por que ele sai da raiz? Ah, porque aqui tem 2, a gente simplifica. Na verdade é porque aqui você tem 4 e a raiz de 4 é 2. Então vai ficar 2 raiz de 3. Bom, agora aqui você corta e você simplifica. Isso é igual a 5 sobre 2. Olha aí o que aconteceu, ó. Aconteceu que raiz de 75 sobre 12 é igual a 5 sobre 2, que é equivalente a 2,5. Vamos ver então o quarto teste de radicais. Nós temos aqui uma raiz quadrada de 13, mais raiz quadrada de 7, mais raiz quadrada de 2 e mais a raiz quadrada de 4. Esta raiz quadrada aqui, ó, ela é uma raiz quadrada exata. De 4 é 2, nós sabemos que a raiz de 4 é 2. Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de 13 mais raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2 mais o 2. Este 2 aqui, ó, tá aqui ele, ó, é aqui, ó. É a raiz quadrada de 4 que eu coloquei lá como 2. Só que esse 2 mais 2, ele é 4. Então fica a raiz quadrada de 13 mais raiz quadrada de 7 e mais raiz quadrada de 4. Novamente apareceu a raiz quadrada de 4. Só que a raiz quadrada de 4, ela é 2. Bom, então vamos colocar 2 ali. Então vai ficar raiz quadrada de 13 mais raiz quadrada de 7 mais 2. Esse 2, tá ali, ó, esse 2 é a raiz quadrada de 4. Continuando, fica a raiz quadrada de 13 mais a raiz quadrada de 9. O 9 é 7 mais 2. 7 mais 2 dá 9. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de, vejam, raiz de 9 é 3. Vocês estão vendo como uma coisa se encaminha para o lado do bem? Quer dizer, raiz de 4, raiz de 9, é isso que é bom, né? São raízes exatas, fica 13 mais 3, correto? Raiz de 9 é esse 3 que a gente colocou aqui. E aí, 13 mais 13 é 16. E a raiz de 16 é 4. Pronto, está aqui o resultado então. Quer dizer,
Toda essa coisa feia aqui, né? Essa raiz de 13 mais raiz de 7 mais raiz de 2 mais raiz de 4, se resumiu ao número inteiro que vale 4. Vamos ver agora essa outra fração aqui. Eu tenho aqui uma raiz quadrada de 3 raiz de 2, está dentro da raiz, ó. 3 raiz de 2, os dois estão dentro da raiz, certo? E aqui eu tenho uma raiz quadrada de 3. Lembro que a gente comentou com vocês que quando eu tenho assim, ó, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B, isso aqui é igual a raiz quadrada de A vezes OB. Você tem raiz quadrada, você coloca dentro da mesma casinha, perfeito? Aqui eu tenho situação similar. Dentro dessa casinha aqui em vermelho, que é a nossa raiz quadrada, eu tenho 3 raiz de 2, que a gente chama de radicando. Tá ali, abrigado nessa raiz. E aqui você tem o 3 abrigado na mesma raiz, ó, é a mesma raiz quadrada, a mesma casinha. Bom, então posso juntar essa turminha aí, ó. Fica a raiz quadrada de 3 raiz de 2 vezes o 3. Tá aqui a raiz, ó. Raiz quadrada, tá ali ela, né? E aí você tem quem? O 3 raiz de 2, tá aqui, ó, 3 raiz de 2, que eu multiplico com esse 3 aqui, ó. Então, em vez de colocar em casinhas diferentes, vamos juntar a turminha. Tá na mesma casinha, colocando tudo junto lá dentro. Mesmo índice, perfeito. E embaixo no denominador? Bom, embaixo eu posso fazer assim, ó. Raiz oitava de 2 ao quadrado. O 4 é 2 ao quadrado. Ok? Agora, o que é 3 vezes o 3? 9. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 vezes raiz de 2. Certo? Então, a raiz ali em vermelhinho continua ali, ó. Tá ali, ó. Raiz de 9. Tá ali a raiz quadrada. E 3 vezes 3 é 9. No denominador, eu posso dividir esse índice aqui por 2 e dividir esse expoente aqui por 2 para simplificar essa raiz. Vai ficar raiz quarta de 2. Bueno. E agora? Veja que eu não posso multiplicar este 2 por este 2, porque esse 9 aqui está impedindo que a gente realize esse produto. Então aqui eu tenho duas saídas. Uma é pegar o 9 e colocar aqui dentro dessa raiz, e aí o 9 ingressa dentro dessa raiz com o expoente 2, fica 9 ao quadrado. Ou, o que é mais econômico, pega este 9 e tira para fora. Ou seja, qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, raiz de 9 é 3. Então, colocamos ali o 3. Fica 3 raiz de 2. Lembrem que dentro dessa raiz aqui em vermelhinho, dentro dessa casinha aqui, ó, tem o 9 e o raiz de 3. O 9 se emancipou, o 9 saiu para fora, ficou 3. Mas dentro da casinha ainda ficou o raiz de 2. Dividido por quem? Por raiz quarta de 2. Agora eu já posso multiplicar os índices, né? Aqui eu não podia multiplicar porque o 9 impedia, mas aqui eu posso. Lembre que aqui tem 2 e aqui tem 2. E aqui a gente multiplica os índices, não é somado. Né? Então, o mesmo resultado, mas na verdade a operação correta é multiplicação. E aí você unifica os radicais. Então fica 3, raiz 2 vezes 2 é 4, de radicando 2, e embaixo fica exatamente a raiz quarta de 2. Ora, nessa divisão, olha ali, ó, olha que beleza, olha que espetáculo, ó. Cortamos, passamos a faca, cancelamos, tiramos fora, trucidamos, enfim, desaparece ele, e aí sobra quem? O 3 apenas.